Sejam todos muito bem-vindos ao 34º programa O Espiritismo Esclarece e 14º do projeto Parábolas de Jesus. E hoje com a presença de Patrícia Ferreira. Nosso tema? Vamos conversar sobre a Parábola das Bodas. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com nossa convidada do programa de hoje, Patrícia Ferreira, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, seja muito bem-vinda, querida amiga Patrícia, e que bom ter podido estar conosco. E antes de passar a palavra a você, Patrícia, para cumprimentar nossos internautas, quero convidar a todos para compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevamos nossos pensamentos a Deus e a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, os incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como o benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem e nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização dessa proposta a qual nos incumbimos, que é de discutir as excelsas parábolas do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. E hoje, novamente, com apenas uma convidada. Não teremos, portanto, aquele velho sistema de 3 blocos com 5 minutos por cada convidado. Faremos tal qual fizemos semana passada, em que conversamos com nossa convidada Marlene Machado de Ávila. Nosso tema de hoje, como já havíamos referido no começo, é a parábola das bodas, segundo Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. E como toda parábola de Jesus, essa também é repleta de simbolismos e questões um tanto ocultas que faz necessário decodificar, tentar um entendimento. Aparentemente parece bastante enigmática, mas guarda em si profunda lição. E nossa tarefa aqui é justamente descortinar, justamente levantar alguns desses véus e ter um maior entendimento acerca do ensinamento à luz da doutrina espírita. Portanto, eu quero passar a palavra a você, Patrícia, para que você cumprimente os nossos internautas e em seguida iniciamos o nosso bate-papo também com a leitura da parábola, que deixo à sua disposição se você quiser fazer, senão eu posso ler também para os nossos internautas, colocando-a aqui em tela. Você, Patrícia, fica à vontade. Boa noite, Arivelton, e aos irmãos que estão aqui nos assistindo esta noite. É um prazer estar aqui novamente para falar mais uma vez sobre as parábolas de Jesus. Então eu passo para o Arivelton para ele fazer a leitura da parábola. Tudo bem, Patrícia.
Estou colocando aqui em tela, já para os nossos internautas poderem acompanhar a leitura, que ela é narrada, segundo Mateus, da seguinte forma. De novo Jesus começou a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para festas, e estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete. As minhas rezes e os meus cevados estão mortos. E tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram, um para o campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas entrando o rei para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Portanto, meus amigos, aqui está a parábola. Vamos então agora convidar a nossa querida Patrícia a tecer os seus primeiros comentários e dar início a esse maravilhoso bate-papo. Boa noite, Arivelton, e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre as parábolas de Jesus, no caso a parábola das bodas. Essa parábola ela é muito interessante como as outras, e ela, quando se fala em festa, em banquete, para as pessoas pode parecer estranho que ter uma festa e um banquete e se negarem a participar dele, inclusive matar aquelas pessoas que vão convidar para essa festa. Parábola, ele significa Deus, e Deus ele convida um banquete com o seu filho, e no caso seu filho ali é Jesus, né? Eles convidam um banquete com Jesus, que seria a união com Jesus, através de propósitos de fazer o bem, através de propósitos da reforma íntima. Não é uma festa material, como as pessoas, né? Uma festa dessas que as pessoas vão para se divertir, né? É uma festa onde nos convida ao burilamento, ao aperfeiçoamento moral e espiritual da humanidade. Essa parábola ela traz de outra forma, eu percebi os mesmos ensinamentos que outras parábolas que também falam sobre o reino dos céus. E essa parábola ela nos fala do aperfeiçoamento e também de como nós vamos conseguir esse aperfeiçoamento, né? Através das nossas atitudes. E ela nos fala ali que as pessoas são convidadas para este banquete, e essas que são convidadas primeiro seria os povos hebreus. Eles eram monoteístas, então, aparentemente, e eles estavam preparados para essas bodas, para essa união com Jesus. Mas depois eles se perderam no meio do caminho, na adoração de deuses, né? E aconteceu também que após a crucificação de Cristo, houve o que diz ali na parábola: haverá choro e ranger dos dentes, né? Que é a consequência ali de causa e efeito. E também, como acontece ali, que o rei,
na parábola, depois ele manda matar aqueles que mataram seus servos, né? Então é uma comparação que se faz com o povo hebreu, que mais adiante eles foram trucidados pelos romanos. Perfeito, perfeito. Não, bem interessante o que você está comentando, né? Mas é interessante que a gente trazer bem para o nosso internauta esse entendimento de que Jesus ele está falando, claro, a um povo que não tinha muita compreensão à época e trazia-se muito ainda aquela ideia daquele Deus do Velho Testamento, aquele Deus que era soberano e que literalmente aqueles que não obedeciam, que não seguiam o seu plano divino, ele literalmente extinguia da existência, né? Então ele castigava. Então é interessante a gente ver assim que essa questão do contexto histórico mesmo, do momento. Claro que, como tu comentaste, ela está se referindo aí à história dos hebreus, lá com os grandes, os servos de Deus ali da parábola, são justamente aqueles grandes emissários, grandes mensageiros que vieram libertar o povo hebreu, todo esse convite que é feito. E é claro, quando a gente vai estudar lá toda essa relação histórica das 12 tribos de Israel, a peregrinação toda pelo deserto, eles lutando entre si mesmos, a questão de continuar cultuando outros deuses. Então havia muita luta entre eles, mas é importante sempre a gente contextualizar, né, para que hoje em dia não se pense daquela mesma forma de um Deus que aplica punições, de um Deus que manda matar, mas sim que é justamente o propósito de Jesus, que é aquele Deus do amor, o Deus da justiça. E justiça não quer dizer eliminar da existência o outro que não está seguindo o caminho que deveria. Sim, é bem isso que tu colocaste. E aí na parábola, como tu disseste, esses servos, eles foram os profetas e todos aqueles que vieram a serviço de Deus. E a parábola ali, ela nos fala do banquete. O banquete é exatamente isso, é que Deus, ele manda espíritos mais evoluídos, como Jesus, os profetas, para nos ajudar na nossa evolução moral e espiritual. Esse que é um banquete que eles se referem ali, esse que é o banquete que foi preparado para nós. E essa é a união que Deus quer de nós com Jesus. Me faz lembrar daquela frase que Jesus nos trouxe também, que é: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque Ele foi o espírito mais evoluído que veio à Terra até agora. Então, para alcançar o reino dos céus, é necessário seguir os ensinamentos de Deus. E a parábola, ali, Jesus, ele se utilizava da situação, do momento. Então, tem tudo aquilo ali ele fala ali das núpcias, né? Então, ele se utiliza ali da questão do comportamento das pessoas para falar na parábola. As núpcias, ela quer dizer ali que a pessoa tem que estar vestida adequadamente, né, para aquela festa. Então, a pessoa que não estava vestida adequadamente, ela foi expulsa, né? Atai-lhe os pés e as mãos. Isso daí pode ser uma simbologia da reencarnação. E a pessoa desencarna, ela encarna novamente, e ela vai ter mais uma oportunidade de progresso e de evolução. Mas também haverá choro e ranger dos dentes, que é aquela tomada de consciência da pessoa, o sofrimento que ela vai passar nesse intervalo, nesse espaço de tempo de erraticidade que ela vai estar esperando de uma reencarnação para outra, que acontece com ela, né? Perfeito, até porque é comum a gente ler na literatura espírita justamente testemunhos como este. Vimos lá naquela obra Os Suicidas,
justamente, né, as pessoas que jogaram fora a sua oportunidade oferecida pela divindade, depois, no Entrevidas, lá na erraticidade, elas reveem aquele planejamento que houveram feito e percebem que, se tivessem esperado um pouco mais, talvez a solução para aquele problema que lhes afligia teria aparecido. E como normalmente acontece, somos testados diariamente até o limite de nossas forças. Algumas situações realmente vamos ao limite de nossas forças, que é aquele instante em que Deus está nos colocando diante de uma grande provação, porque vamos alçar de repente um novo patamar muito significativo, e é importante que tenhamos força, verdadeiramente força e confiança para poder gerenciar essa nova posição, né, a partir de então. E aí muitas vezes nos sentindo atacados, reprimidos, indefesos, achamos como ponto de fuga o suicídio. E aí acabamos depois, logo em seguida, quando realizamos esse ato bárbaro, acabamos revendo o nosso projeto e conseguimos perceber aquela solução para a dificuldade de então, praticamente diante de nossos olhos, estava tão perto e nós não percebíamos, nós não queríamos ver. E aí é tarde, então realmente veio o choro e ranger de dentes. Sim, é bem isso mesmo. E nem o caso dos hebreus, a posteridade de Abraão, ela era toda espiritual, e eles não entenderam isso, eles achavam que era toda uma questão material, né? E eles acabaram se desvirtuando, né? E o homem justo e diligente, aqueles que seguem os ensinos de Jesus, que vão conseguir, né? Que vão conseguir essa evolução espiritual. Essa parábola, ela também ela nos traz aquela situação que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque os primeiros que são chamados ali, eles representam o povo hebreu, eles não quiseram. E aí na parábola mostra pessoas com interesses materiais, elas querem cuidar da sua casa de campo, cuidar dos seus negócios, né? E ainda massacram aqueles que vêm levar o convite, como aconteceu com os profetas, com os discípulos, como aconteceu com Jesus. Eles trouxeram os ensinamentos, aqueles que não quiseram seguir esses ensinamentos, né? Os fariseus, os saduceus, aqueles que eram hipócritas, que eram egoístas, e que não queriam seguir esses ensinamentos, que trucidaram, que condenaram Jesus, posteriormente condenaram também os apóstolos. Isso foi o que aconteceu na história, que é o que acontece, né? O que aconteceu e fez com que Jesus fosse crucificado também, né? Essa falta de sensibilização para o amor, para o bem, para os ensinos de Jesus. Eles tinham, naquela época ali, uma ganância, um apego aos bens materiais. Eles usavam a religião, né, de forma incorreta. Isso que acontecia. Bem cá, você está falando de 20 séculos atrás ou você está falando de 2020, 2021, na nossa época? Porque não me parece que tenha mudado muita coisa, assim como você bem descreveu aí, né, essa questão do uso da religiosidade, essa questão do querer, da posse, do poder. Me parece que mudou muito pouco. Como é que tu vê isso assim, na tua percepção, né? Nós melhoremos ao longo desses 20 séculos, naquela situação em que os hebreus se guerreavam entre si, as tribos se guerreavam entre si, havia essa exploração também da religiosidade, fazendo um paralelo com os tempos de hoje. Tu acredita que melhorou? Porque algumas pessoas dizem que nada mudou. Eu acredito que mudou. Eu acho que tivemos melhoras sensíveis,
principalmente dentro do contexto moral. Mas como é que tu vê isso, Patrícia? Melhor nós tivemos sim, mas nós continuamos, nós vemos sim religiões usando Deus para, não precisa citar nome que não é uma crítica, nós vemos religiões pedindo dinheiro ainda e usando Deus, né, para dizer que Deus vai dar um carro, Deus vai dar dinheiro, enfim, são falsos cristos, falsos cristãos, falsos profetas, né, pessoas que são oportunistas também, essas pessoas aí que são aquelas pessoas ali da parábola que o rei condenou, né, por causa das suas atitudes, né. Seria Deus, né, fazendo a justiça com os seus filhos, mas essa justiça de Deus não é como um Deus punitivo, que foi o Deus que Moisés trouxe. Ele é um Deus que, no fundo, ele é bondoso, porque essa justiça dele se dá através da reencarnação, ainda, sempre, né, vai ser através da reencarnação. Eu digo ainda porque o ser humano, ali na parábola, está mostrando que o rei, né, mandou matar, mas levando para a doutrina espírita, para a reencarnação, como que acontece, aquele que ele mandou matar, e como que acontece na nossa vida, as consequências que nós sofremos nas nossas atitudes, que as consequências são ruins, né? Nós temos atitudes ruins, nós vamos ter consequências ruins, e Deus vai nos dar depois uma oportunidade da reparação das nossas faltas. Então, nesse sentido, ainda existem muitas pessoas que estão no erro ainda, que estão oportunistas, que poderiam ajudar as pessoas e não ajudam, que se aproveitam de situações ali, né, para, em vez de ajudar, prejudicar a pessoa. Na tua percepção, Patrícia, assim, fazendo esse paralelo justamente com a doutrina espírita, porque o nosso propósito é justamente olhar as parábolas do Cristo dentro desta ótica da doutrina. Aqueles servos lá que eram justamente aqueles mensageiros, os grandes patriarcas que vieram justamente libertar o povo, que vieram orientar o povo, aqueles que estavam a serviço do Cristo também ali, justamente para anunciar também a sua vinda, lá no segundo convite já, né? E depois, fazendo um paralelo com a nossa percepção da doutrina, estes servos, nós poderíamos dizer que são os espíritos benfeitores, anjos da guarda, espíritos familiares, como a gente estuda na doutrina, e até mesmo aqueles anjos da guarda encarnados que a gente costuma dizer, né, que muitas vezes são aquelas pessoas que estão do nosso lado, estão na proximidade, ou vizinho, que sempre nos ampara, que nos dá a boa palavra, justamente que talvez não tenhamos ainda aquela sensibilidade ou os ouvidos de ouvir, né, para conseguir ouvir as mensagens de nossos benfeitores espirituais. Então, eles se valem daqueles anjos encarnados que foram adredemente, assim, né, já com dentro de um planejamento, colocados estrategicamente à nossa volta, para que pudessem nos auxiliar no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento. Não sei, como é que tu vê isso? Seria mais ou menos também por essa ótica? Sim, eu vejo por essa ótica, que são todos os nossos irmãos espirituais, que é a serviço de Deus, e mais evoluídos do que nós, espiritualmente, moralmente. Eles estão para nos ajudar na nossa evolução, e encarnados também, que encarnam com esse objetivo de nos ajudar, de nos trazer ensinamentos morais e espirituais. Eu tava me acordando assim, porque questão do simbolismo mesmo, né? Que naquela época de Jesus usava-se justamente, por exemplo, assim, o simbolismo o casamento ali, a questão de núpcias, representa essa aliança com Deus, né? Contrair uma aliança com Deus. Claro, assim como pretende-se, pelo menos no âmbito teórico, embora a gente infelizmente não veja isso muito na realidade, mas a partir do momento de que um casal contrai núpcias, há total fidelidade
Deve haver total fidelidade de um para o outro. Neste casamento, nesta aliança entre Deus e cada um de nós, também deve haver essa fidelidade. E aí já sabemos de antemão, porque se nós consideramos a premissa de que Deus é soberanamente justo e bom, esta fidelidade por parte de Deus sempre haverá. Portanto, cabe a nós, aí vem a questão do vigiar e orar, né? Nos auto-vigiarmos, orar frequentemente para não desviarmos da nossa proposta, da nossa aliança com Deus, para que justamente este casamento, esta aliança, frutifique. Então eu vejo bem essa questão, né? E aí vem aquela questão do simbolismo da túnica nupcial, porque a gente vê lá na parábola que justamente quando o rei adentra a festa, ele percebe que ali há um convívio que não está trajando a túnica nupcial. O que seria esse significado dessa túnica? Entre as várias possibilidades, para que o nosso leitor possa entender, né, essa túnica ela vem a simbolizar as boas intenções, as boas obras, a pureza do pensamento, a humildade, a atitude correta, a fala correta, o pensamento correto, enfim, são valores, são coisas que vamos adquirindo justamente com esse vigiar e orar, né? Com essa atenção redobrada sobre nós mesmos, até porque, diferente do que muitos acreditam em algumas facções religiosas por aí, nós não somos anjos caídos e nunca fomos anjos. Nós somos herdeiros de nós mesmos das formas mais primárias, então nós desconhecemos ainda o amor nessa totalidade, essas potências do amor, e aí acredito que faz-se necessário a redobrada atenção nesse vigiar e orar, porque nós temos a tendência de nos confortarmos com as atitudes que nós já estamos acostumados. Isso está bom assim, vou deixar assim mesmo, né? Então aquela questão da zona de conforto, me estabeleci aqui, tem algumas incomodações, mas para que eu vou me esforçar mais? Então, se está tudo muito bem, eu não sei, tu pensa desta mesma forma com relação a essa simbologia de túnica nupcial? Sim, a túnica nupcial, ela representa essa união com Deus, né, e com Jesus, porque é um casamento, mas para que isso aconteça tem que ter as atitudes, pensar da mesma forma, rir e chorar juntos, tem que existir essa união, os mesmos sonhos, né? E Jesus, ele preside uma companhia, essa companhia ela é o planeta Terra, né? Então essa noiva, ela simboliza também o planeta Terra e simboliza nós, como almas, né? Com o nosso coração voltado para Deus e para Jesus, para os ensinamentos, para melhora de mudança de atitude, de nos transformar e de transformar o planeta através das nossas atitudes. Eu consegui assistir um pouco de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, falando sobre esse assunto. Sim, sim. E eu achei muito interessante o que ele falou sobre as parábolas, né? Eu sei que as parábolas, Jesus fala no sentido figurado sempre, e para ficar de acordo com o conhecimento, a condição das pessoas daquela época, de acordo com o entendimento delas. Ele fala de forma que elas possam entender, através desse sentido figurado. E aí o Haroldo nos falou que as parábolas, elas são as respostas de uma pergunta que alguém fez para Jesus. Sempre a resposta de uma pergunta. Porém, nesta parábola, Mateus não anotou a pergunta. Então, quando a pessoa sabe qual foi a pergunta, fica ainda mais fácil de entender o significado da parábola. Muitos ainda, hoje, atualmente,
vão delegando para depois, vão postergando o progresso, a evolução espiritual. Mesmo Jesus tendo vindo há tanto tempo atrás, trazendo os ensinamentos, mesmo tendo tantas opções para nós, as religiões, não importa qual, mas elas querem nos trazem o ensinamento do amor, do perdão, da comunhão com Deus e com Jesus, mas as pessoas preferem ainda essa porta larga ao invés da porta estreita, né? Que eu já falei em outras parábolas, porque é muito mais fácil para elas essa porta larga do que a porta estreita, que é onde ela vai buscar o conhecimento, vai buscar a evolução moral e espiritual, vai buscar se desfazer dos seus vícios, que para elas é mais difícil, se desfazer do egoísmo, do orgulho, se desfazer da vaidade. E isso para as pessoas às vezes é mais difícil, então elas acabam indo por esse caminho. De certa maneira, é como se a gente olhasse em termos agora modernos, trazendo a transposição da parábola então lá de 20 séculos atrás para os tempos modernos, nós poderíamos dizer que é muito mais fácil a gente ir a uma festa sem se preocupar com o que trajar, né, com o trajar-se adequadamente. Vamos de qualquer maneira, afinal é uma festa. E que a gente vê hoje em dia, olhando para a galera, para a juventude mesmo, quando vai a uma festa, não estão tão preocupados com como vestir-se, se estão vestindo-se adequadamente, cada um veste-se ao seu bel prazer. E a gente vê lá na parábola que existe uma sistemática, de uma forma simbólica, claro, falando assim, o vestir-se adequadamente àquela época seria todo homem que vai a uma festa de núpcias, ele veste da túnica, que é aquela que coloca-se sobre o pescoço, né? Aquele tecido coloca-se, e tem mais aquele adereço na cabeça, que costuma se chamar, se não me engano, de kippá, que é aquele chapeuzinho redondinho. Então, quem não trajasse esta espécie de túnica e este kippá estava faltando com respeito ao anfitrião. Era uma descortesia, afinal, poxa, você está sendo convidado, ele está oferecendo tudo, você só precisa entrar com a sua presença. E aí você não se veste adequadamente, porque ali no bilhete, como a gente sabe, algumas festas, por exemplo, festas de gala, vai estar escrito no convite, né, traje de gala. Então não adianta você querer entrar numa festa de gala, uma festa a rigor, assim, de alta sociedade, se não estiver adequadamente vestido. Da mesma maneira, olhando para os tempos modernos, mas agora saindo dessa questão do simbólico, nós temos que nos adequar ao tempo, mas mantendo princípios éticos, princípios morais, que é o que a gente pode relacionar com essa questão da túnica nupcial, né? Ou seja, independente da época em que vivamos, os princípios éticos e morais eles devem ser sempre observados, porque senão nós não vamos crescer, nós não vamos progredir adequadamente, como nos propomos em nosso projeto reencarnatório, né? Apenas lembrando os nossos internautas, aqueles que não assistiram ao nosso programa semana passada e que nós abordamos rapidamente a questão de projeto reencarnatório, mas é sempre interessante retomar, porque aqueles internautas ainda que não conhecem este assunto, todos nós estudamos assim na doutrina espírita, antes de adentrarmos a existência física, nós passamos pela elaboração de um projeto reencarnatório. Esse projeto, é claro, a gente não faz a bel prazer, não sou eu que chego escolhendo assim, eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Até podemos manifestar essa vontade, mas nós vamos receber as oportunidades conforme as condições que temos. Aquela história do dito popular, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, nós nos planejamos
adredemente, né, com uma antecedência antes de entrarmos nessa existência. E aqui nós temos que depois tentar ser o mais fiel possível àquele planejamento. E por isso faz-se necessário essa observância de costumes, de princípios éticos e morais, para que nós possamos tentar manter o mínimo de sintonia com os benfeitores espirituais, com estes servos de Deus, que a parábola coloca ali como seus mensageiros, e que aqui na nossa visão da doutrina espírita são os nossos benfeitores espirituais, que estão lado a lado conosco, que estão nos sussurrando no ouvido, muitas vezes, o que devemos fazer. Sim, é bem isso mesmo que tu falou. Mas então, Patrícia, bom, nós estamos já ali caminhando para os nossos quase 45 minutos. Eu gostaria, assim, vamos tentar fazer um fechamentozinho para esse bate-papo, e quero aproveitar aqui também para falar aos nossos internautas, como costumeiramente comentamos a cada programa, sobre a nossa bibliografia de referência que temos utilizado em nossos programas. Nós temos trabalhado com uma singela publicação de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, que foram editados em 1928 e que é extremamente importante, que recomendamos que tenham em suas bibliotecas, porque essa obra ela é justamente talhada para aquele que quer conhecer a parábola e também para aquele que tem voz mais ativa e que quer, por exemplo, entrar nesse circuito de expositores espíritas. A parábola, assim, para que vocês terem uma ideia, ela analisa de forma clara e objetiva as parábolas e ensinamentos de Jesus. É um livro que leva ao entendimento real dos ensinos à luz da doutrina espírita. Isso que é importante. A maioria dos textos que vocês forem buscar na internet não dá esse enfoque da doutrina espírita. Dá um enfoque de outras religiosidades, mas não exatamente o enfoque espírita. Então, busquem nessa obra. Ela é interessante também para que seja trabalhada em grupos de discussões. É muito bom. No próprio Evangelho no Lar, costumamos falar muito na questão da importância do Evangelho no Lar, podemos utilizá-la, porque além da parábola descrita, tal qual ali a narrativa dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, também há uma análise feita por Caibar a respeito da parábola. Então, indicamos essa obra para que tenham em sua biblioteca, que é uma aquisição de elevado valor mesmo em termos de aplicação. Ela está disponível no site da editora, que é a editora Clarim, ou Clarim, e também pode ser feita download gratuitamente em PDF para aqueles que querem tê-la já no computador e não necessitam, não querem adquiri-la, obter-la comprando. Então, recomendação nossa. O que tu acha, o que tens achado dessa obra, Patrícia? Tu que tens também estudado nela para os nossos bate-papos, nossos programas. Eu acho a obra bem boa porque ela traz os assuntos assim escritos para uma forma da atualidade. Ela desmistifica, assim, ela explica esse sentido figurado das parábolas, explica bem esse sentido figurado. E é bacana também, né, porque, como tu disse, ela traz para a atualidade. Porque eu acho interessante, claro, estudarmos o contexto histórico das parábolas de Jesus, é muito importante. Mas nós vivemos no século XXI, então temos que buscar. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos mudar os ensinamentos de Jesus, não, ou vamos turvá-los de forma alguma. O que nós estamos dizendo é que nós temos que adaptar a época, trazer as questões assim, relativizar as coisas. Como é que nós podemos
ver aquele ensinamento de Jesus daquela época aplicado nos dias de hoje. Acho que isso é importante que façamos. Todos os ensinamentos de Jesus, eles devem ser, claro, estudados na sua origem, mas devem ser transpostos para a nossa época. Como é que isso pode ser aplicado à nossa época? Porque senão nós tendemos a fazer, como muitos irmãos têm feito por aí, em outras denominações religiosas, a criticar o presente e quase como querendo assim que o presente seja modelado à luz do que os ensinamentos do passado diziam. Não sei o que tu pensas disso, Patrícia. É que o mais correto que eu penso é nós seguirmos os ensinos e colocá-los em prática. No caso, o que resume tudo é o que Jesus ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E para amar a Deus, primeiro nós temos que nos amar, nós temos que nos conhecer, nós temos que estar dispostos, ter vontade de melhorar, né? Não apenas estudar e não buscar praticar, e não buscar fazer essa reforma íntima. E quando surge a situação, aquela situação às vezes que surge que é meio complicada, mas às vezes ela pode estar surgindo para nos colocar à prova o nosso conhecimento e a nossa atitude diante da situação que surge, se nós conseguimos evoluir ou não, se nós conseguimos avançar. Essa noiva que a parábola simboliza, que é o planeta Terra, é porque nós estamos passando para esse mundo de mudança, que é esse mundo de mundo de provas e expiações, e nós estamos para um mundo de regeneração. Então, por isso representa o planeta Terra, porque nós estamos recebendo condições para isso. Nós recebemos os ensinamentos, Deus sempre nos ampara, nos dá essas condições de nós evoluirmos moral e espiritualmente. Só basta as pessoas quererem evoluir. Em síntese, fomos convidados para a festa, para as bodas, né? Estamos dentro da sala em que está ocorrendo o festim e cabe-nos agora justamente portar-nos adequadamente, que é justamente seguindo esta forma de ser, né? E aí eu me valo também da questão do homem de bem, que é aquele que busca melhorar-se o tempo todo, que está constantemente se autocorrigindo, e eu acho que é assim que conseguiremos ir do começo ao fim deste festim, e esse festim está ocorrendo justamente nessa fase de transição. Então, fomos convidados, aceitamos, nos vestimos adequadamente, porque senão não estaríamos dentro do festim, né? Então, aqui estamos agora, vamos nos portar adequadamente também, porque nada adianta vestir-nos externamente adequadamente, mas internamente também não incorporarmos esta túnica nupcial, né? Esse modo de ser e de ver a vida. Bom, Patrícia, nós chegamos do nosso tempo. Eu quero te agradecer imensamente por ter podido estar conosco e quero também convidar a você, juntamente com os nossos internautas, para uma prece de encerramento do nosso trabalho em gratidão aos benfeitores de hoje. Portanto, elevamos mais uma vez nosso pensamento a Deus e a Jesus e aos benfeitores amigos, agradecendo por terem estado conosco, por terem orientado-nos, por terem instruído-nos ao longo desse tempo também e ter nos intuído. E também, como somos eternos pedintes, rogar a estes benfeitores e ao amoroso Mestre Jesus a abençoar-nos. Querido e amado Mestre, conceda-nos sua bênção a todos os nossos familiares que residem não apenas em nossos lares, mas em toda a face da terra, porque somos uma imensa família universal. Muito obrigado, amado Deus, e seja conosco também ao restante das horas desse dia.
E a vocês, queridos amigos internautas, eu quero agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Patrícia, suas palavras finais. Inclusive, foi muito bom falar e eu agradeço a paciência por terem ouvido nós falando sobre essa parábola. Inclusive, tem uma música que fala sobre essa parte, o homem de bem, que eu me lembrei que o Arivelto comentou. Eu peço permissão para cantar uma parte pequenininha dela, né? À vontade, Patrícia. Do Evangelizar e Amar. Todo dia é dia de se fazer o bem. O homem de bem faz o bem pelo bem. Todo dia é dia de se fazer o bem. O homem de bem faz o bem pelo bem. Pois é, todo dia é dia de fazer o bem. Gratidão a todos, até o próximo sábado, com uma nova parábola e, se Deus quiser, com uma dupla ou mesmo, se possível for, pelo menos um convidado para conversarmos sobre essas maravilhosas parábolas de Jesus. Até o próximo sábado. Gratidão. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.